Tem coisas que não escandalizam apenas pelo que mostram, escandalizam pelo que confirmam. E o caso dos arquivos liberados nos Estados Unidos, envolvendo grandes celebridades, figuras influentes e até um príncipe, não revela apenas nomes, conexões ou proximidades. Ele revela algo ainda mais desconfortável. O quanto este mundo ainda protege o poder, mesmo quando o poder cheira a podridão. E eu quero falar sobre isso com muito cuidado, sem sensacionalismo, sem espetáculo, sem transformar dor humana em entretenimento. Quero olhar para esse caso pela visão da filosofia de Ifá. Porque quando a gente observa esse tipo de acontecimento por uma ótica verdadeiramente séria, profunda e moral, a discussão deixa de ser apenas sobre um escândalo internacional e passa a ser sobre a decadência ética de uma civilização inteira, porque o problema nunca é só o nome que aparece, nunca é só a celebridade envolvida, nunca é só a figura de prestígio que frequentava determinado ambiente. O problema é a estrutura que permite que certos horrores se escondam atrás de luxo, status, influência e admiração pública. E isso precisa ser dito com clareza. O ser humano moderno ainda se impressiona demais com aquilo que brilha. Se alguém tem dinheiro, muita gente já imagina valor. Se alguém tem fama, muita gente já imagina grandeza. Se alguém circula entre poderosos, muita gente já pressupõe importância moral. Se alguém é admirado pelo mundo, muitos concluem depressa demais que aquela pessoa deve ser respeitável. Mas Ifá não se curva a isso. Ifá não mede ninguém por fama. Ifá não mede ninguém por riqueza. Ifá não mede ninguém por influência. Ifá não mede ninguém pela capacidade de parecer grande diante dos olhos do mundo. Na sabedoria de Ifá, o que sustenta um ser humano é o caráter. E caráter não é marketing. Caráter não é reputação fabricada. Caráter não é presença em eventos. Caráter não é fotografia ao lado de pessoas importantes. Caráter não é a imagem polida que alguém construiu para consumo público. Caráter é o que permanece quando ninguém está vendo. É o limite que a pessoa não ultrapassa, mesmo quando poderia. É a verdade que ela não vende, mesmo que isso lhe custe vantagens. É o mal ao qual ela se recusa a se associar, ainda que isso a afaste de ambientes desejados. É a integridade com que ela trata o que é vulnerável, o que é humano, o que é sagrado na dignidade do outro. E talvez seja exatamente isso que esse caso nos obriga a encarar. Há pessoas muito celebradas que jamais deveriam ter sido tão admiradas. Há ambientes muito glamurosos que jamais deveriam ter sido tão desejados. Há círculos muito prestigiados que jamais deveriam ter sido tomados como sinônimo de elevação. Porque uma das maiores tragédias deste mundo é essa confusão coletiva entre brilho e verdade. O mundo vê brilho e chama de sucesso, vê acesso e chama de importância, vê influência e chama de grandeza, vê requinte e chama de superioridade. Mas a filosofia séria pergunta outra coisa. Ifá pergunta outra coisa. A sabedoria real pergunta outra coisa. Pergunta: quem é essa pessoa quando a máscara cai? Quem é essa pessoa quando o aplauso cessa? Quem é essa pessoa longe das câmeras, dos palcos, das manchetes e dos convites? O que ela sustenta com sua presença? O que ela alimenta com seu silêncio? De que tipo de ambiente ela participa? Que tipo de energia ela normaliza? Quem sofre onde ela entra? Quem é usado onde ela permanece? Quem é descartado para que ela continue desfrutando de sua posição? Essas são as perguntas que o mundo evita, porque o mundo está viciado em superfície. E um caso assim expõe justamente isso. Não basta que algo seja sofisticado para ser limpo. Não basta que algo seja elegante para ser justo. Não basta que algo esteja cercado de gente famosa para ser moralmente aceitável.
Aliás, muitas vezes, o mal mais perigoso é justamente aquele que aprende a se vestir bem, a falar com suavidade, a circular entre os altos nomes, a se esconder dentro de ambientes seletos, a trocar brutalidade aberta por perversidade refinada. E isso é muito sério, porque quando a sociedade imagina o mal apenas como algo grotesco, sujo, mal vestido, escancarado e distante, ela fica completamente despreparada para reconhecer o mal quando ele aparece perfumado, articulado, educado e rodeado de poder. Esse é um dos grandes enganos humanos. As pessoas ainda pensam que aparência civilizada é prova de moralidade. Não é. Aparência civilizada pode esconder uma alma em ruínas. Prestígio pode esconder perversão. Influência pode esconder manipulação. Admiradores podem esconder vítimas silenciadas. Salões luxuosos podem esconder podridões que jamais seriam aceitas se aparecessem sem maquiagem. E é por isso que esse caso não deve ser usado como distração, mas como advertência. Advertência sobre o tipo de mundo que estamos alimentando. Advertência sobre os critérios tortos pelos quais admiramos as pessoas. Advertência sobre a facilidade com que a humanidade se vende ao fascínio do poder. Advertência sobre o quanto muitos preferem ficar perto do brilho, mesmo sentindo que há algo profundamente errado ali. Porque vamos falar a verdade. Raramente o mal se sustenta sozinho. Ele se sustenta pela rede, pela omissão, pela covardia, pelo interesse, pela conveniência, pelo silêncio calculado, pela presença daqueles que percebem, suspeitam, pressentem, mas escolhem não romper porque romper custaria demais. E aqui existe um ensinamento muito importante quando olhamos pela lente moral de Ifá. O ser humano não se compromete apenas pelo ato que executa com as próprias mãos. Ele também se compromete pelo que tolera, pelo que protege, pelo que financia, pelo que normaliza, pelo que escolhe não denunciar, pelo ambiente ao qual continua pertencendo, mesmo sabendo que a sujeira ali é mais profunda do que se quer admitir. Isso é duro, mas é verdade. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tantos se incomodam com a sabedoria verdadeira. Porque a sabedoria verdadeira não deixa a consciência descansar em justificativas fáceis. Ela não aceita a desculpa confortável. Ela não aplaude a neutralidade conveniente. Ela não confunde silêncio com prudência quando o silêncio, no fundo, está servindo para blindar o errado. Ifá chama o ser humano para responsabilidade. Responsabilidade consigo, com sua conduta, com sua escolha de alianças, com o tipo de mundo que ajuda a manter de pé. E quando eu olho para o caso dos arquivos liberados nos Estados Unidos, eu vejo exatamente isso. Um retrato de como o mundo moderno fracassou gravemente em discernimento. Fracassou porque ensinou as pessoas a admirarem poder, mas não a examinarem caráter. Fracassou porque ensinou as pessoas a perseguirem status, mas não a cultivarem integridade. Fracassou porque ensinou as pessoas a sonharem com proximidade dos grandes, mas não a perguntarem se esses grandes são, de fato, moralmente grandes. E aqui está uma inversão perigosa. O mundo está cheio de gente querendo sentar à mesa dos influentes, mas quase ninguém preocupado em saber que tipo de sujeira foi varrida para debaixo daquela mesa. Essa é a verdade. Há uma fome doentia por acesso. Há uma idolatria do prestígio. Há um encantamento quase infantil por qualquer pessoa que pareça importante aos olhos da massa. E esse encantamento cega o discernimento, cega a ética, cega a percepção, cega a coragem. Porque quando alguém é muito admirado, muitos deixam de examinar. Quando alguém é muito conhecido, muitos deixam de confrontar. Quando alguém é muito influente, muitos deixam de duvidar.
Quando alguém é muito desejado socialmente, muitos passam a justificar o injustificável apenas para não perder a fantasia. Mas a verdade não se curva à fantasia. E Ifá não negocia com fantasia. Ifá chama para a realidade, chama para o eixo, chama para a retidão, chama para a maturidade de compreender que não há grandeza real onde falta caráter. Pode haver fama, mas não grandeza. Pode haver fortuna, mas não grandeza. Pode haver prestígio, mas não grandeza. Pode haver poder, mas não grandeza. Porque grandeza, no sentido mais alto, não nasce do quanto o mundo reverencia alguém. Nasce do quanto essa pessoa permanece alinhada à verdade, à medida, à dignidade humana e ao bom caráter. Sem isso, tudo o que sobra é aparência bem produzida. E o mais triste é que a humanidade continua sendo facilmente seduzida por aparências bem produzidas. Por isso, esse tema precisa ser tratado com seriedade, não para transformar o sofrimento em novela, não para sair distribuindo acusações irresponsáveis, não para usar a dor alheia como isca de audiência, mas para refletir sobre algo maior. Que tipo de podridão este mundo aceita esconder quando ela vem acompanhada de dinheiro, prestígio e glamour? Essa é a pergunta que incomoda. Porque ela desmonta a ingenuidade social. Muita gente ainda gosta de pensar que ambientes refinados são ambientes moralmente superiores, que pessoas de alta posição estão acima de certas baixezas, que figuras públicas muito polidas não seriam capazes de participar, acobertar ou circular entre estruturas profundamente corrompidas. Mas a história humana, vez após vez, desmente essa ilusão. E eu acredito que parte da nossa decadência está exatamente nisso. Nós ensinamos demais sobre sucesso e de menos sobre caráter. Falamos demais em vencer e de menos em merecer. Falamos demais em conquistar espaço e de menos em sustentar dignidade. Falamos demais em prosperidade externa e de menos em limpeza interior. Depois nos espantamos quando pessoas poderosas revelam abismos morais. Mas talvez o espanto, em muitos casos, seja apenas o colapso tardio de uma fantasia muito alimentada. Porque sinais muitas vezes existiam, rumores muitas vezes existiam, estranhezas muitas vezes existiam. Só que a sociedade tende a ignorar o desconforto quando ele ameaça nomes que ela idolatra. E isso diz muito sobre nós. Diz que ainda somos frágeis diante do brilho. Diz que ainda entregamos nosso senso moral muito facilmente à aprovação coletiva. Diz que ainda nos deixamos conduzir mais pela fama de alguém do que pela observação séria de sua essência. Por isso, olhar para esse caso com os olhos de Ifá é sair da curiosidade e entrar na consciência. É perceber que o ponto central não é apenas quem estava onde, quem conhecia quem aparece em qual papel. Tudo isso pode ter relevância factual, jurídica, histórica, mas filosoficamente há algo ainda mais profundo sendo revelado. Há uma humanidade que continua prestando culto à aparência, enquanto o caráter segue sendo negligenciado. E enquanto isso não mudar, outros casos virão, outros nomes aparecerão, outros ambientes cairão, outras máscaras racharão. Porque uma sociedade que não honra o caráter inevitavelmente produzirá ruínas morais embaladas para presente. Essa é a dor. E essa também é a advertência. Então, para mim, esse caso dos arquivos liberados nos Estados Unidos deve nos levar a uma revisão interior muito séria. Revisão sobre quem admiramos. Revisão sobre o que chamamos de sucesso. Revisão sobre o nosso próprio fascínio por gente influente. Revisão sobre a nossa tendência de aliviar o peso moral de quem tem nome, posição e alcance. Porque a verdade é simples, embora dura. Nenhum pedestal purifica uma alma. Nenhum título corrige uma corrupção interior.
Nenhuma celebridade transforma falta de caráter em grandeza. Nenhum sobrenome nobre torna o erro mais limpo. Nenhum salão elegante santifica o que é perverso. E talvez o grande aprendizado seja este: o mal não se torna menos mal porque circula entre ricos, famosos, artistas, empresários ou membros da realeza. Ao contrário, quando ele chega a esses lugares e é tolerado, ele se torna ainda mais perigoso, porque passa a vestir respeitabilidade. E o mal vestido de respeitabilidade é sempre mais difícil de ser combatido. Por isso, a filosofia de Ifá continua sendo tão necessária, porque ela nos devolve ao centro, nos lembra que uma vida sem caráter é uma vida sem sustentação verdadeira. Nos lembra que o valor de uma pessoa não está em seu brilho social, mas em sua retidão. Nos lembra que dignidade não é aquilo que se exibe, é aquilo que se pratica. Nos lembra que o ser humano pode enganar o mundo por muito tempo, mas não transforma falsidade em verdade, só porque foi aplaudido. Então eu encerro essa reflexão dizendo com toda clareza: não se deslumbre tão facilmente com o que o mundo chama de grande. O mundo erra demais em seus altares. Nem tudo o que é admirado merece admiração. Nem tudo o que é famoso merece respeito. Nem tudo o que parece elevado está, de fato, em pé por dentro. Olhe menos para o brilho e mais para o rastro. Olhe menos para a imagem e mais para a coerência. Olhe menos para o prestígio e mais para a integridade. Olhe menos para o pedestal e mais para a verdade, porque na visão de Ifá, o que sustenta uma vida não é aquilo que ela aparenta ao mundo, é aquilo que ela é diante da verdade. E sem verdade, sem dignidade e sem caráter, todo império humano, mais cedo ou mais tarde, apodrece por dentro. No fim, o mais perturbador não é descobrir que existiam nomes grandes circulando em ambientes moralmente contaminados. O mais perturbador é perceber que este mundo ainda se ajoelha com facilidade demais diante do poder, mesmo quando o poder já perdeu a alma. E a filosofia de Ifá nos lembra de algo que esta geração precisa ouvir com urgência. Não é o brilho que revela o valor de alguém, é o caráter. Não é a fama que purifica uma vida, é a retidão. Não é o prestígio que sustenta uma existência, é a verdade. Porque onde falta caráter, o luxo vira cortina, a influência vira blindagem e a aparência vira esconderijo. E tudo aquilo que o mundo chama de grandeza não passa de decadência bem vestida. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário. Quero saber até que ponto você também percebe que o mundo tem chamado de grandeza aquilo que muitas vezes é apenas decadência bem vestida. E, se esse conteúdo trouxe clareza para a sua consciência, se inscreva no canal, porque aqui a proposta não é alimentar espetáculo, mas buscar verdade, discernimento e profundidade em tempos de muita aparência e pouca essência.